Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Paizinho, nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda a exaltação. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais um domingo. Obrigada por mais um dia de vida e saúde. Pai, nós queremos declarar que nós te amamos, Paizinho. Que nós somos totalmente gratas, rendidas ao Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti, Pai, como os nossos pulmões necessitam de oxigênio. Sim, Pai. Nós dependemos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor, como os nossos pulmões necessitam de oxigênio. Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa força, Tu és o nosso alicerce. Tu és tudo na nossa vida, Pai. Espírito Santo, como é bom poder acordar e dizer assim: Abba, Pai. Paizinho amado do nosso coração. Pai, nós queremos te agradecer não apenas pelo dia de hoje, mas nós queremos te agradecer, Pai, por todos os dias que nós já vivemos até aqui. Nós queremos te agradecer pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos. Nós queremos te agradecer pelo banho quentinho, pela cama quentinha. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Pai, eu também quero nessa madrugada, Paizinho, te pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Espírito Santo, perdão, Senhor. Nós necessitamos do Teu sangue, o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Nós precisamos do Senhor, Pai, para nos limpar, para nos salvar. Espírito Santo, eu também quero nessa manhã, Papai, orar e clamar pela nossa nação. Pai, eu quero declarar que no nome de Jesus, de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil é Teu. Cada canto desse Brasil é Teu. Cada pessoa desse país é Tua. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tem um escape. O Senhor tem um caminho no deserto. O Senhor abre o mar vermelho, Pai, no deserto. Então, Senhor, eu creio que o Senhor tem uma escape para essa nação. A Tua palavra diz: 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E é nisso que eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor é um Deus que continua cuidando, guardando, protegendo, livrando, Pai. Então, Senhor, a nossa nação é Tua. As nossas crianças são Teus, Pai. Espírito Santo, vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que o Brasil é de Jesus. O Brasil é de um único santo. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Alfa e Ômega, princípio e fim. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, estrela da manhã, lírio dos vales. Pai, eu também quero nessa madrugada, Senhor, pedir para que o Senhor venha se revelar para cada um de nós, como o Senhor nunca se revelou antes. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor tem uma palavra revelada, que o Senhor pode nos levar num lugar, Pai, onde nós nunca estivemos antes. Paizinho, essa palavra é Tua. Foi o Espírito Santo que escreveu. Então só o Senhor, Pai, pode revelar essa palavra. E nós clamamos ao Senhor a revelação dela nessa madrugada. Pai, eu quero mais uma vez, Pai, declarar que o Senhor é o nosso convidado de honra. Essa live é Tua, Espírito Santo. Faz, conduz, guia, governa como o Senhor quiser. Pai, eu quero declarar: eis-me aqui. Eis-me aqui como Tua filha, Pai. E que nesse momento, Senhor, a minha mente seja Tua mente, os meus olhos sejam os Teus olhos, os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, a minha boca seja Tua boca, o meu coração seja o Teu coração. E que não saia uma vírgula, Pai, da minha boca que não venha totalmente do Senhor. E nós sempre Te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração e toda a exaltação.
Pai, nós queremos adentrar a sala do trono. Nós queremos conhecer mais do Senhor. Nós queremos, Pai, conhecer mais do Teu caráter, mais das Tuas virtudes, mais do Teu coração. Porque nós queremos, Paizinho, sermos verdadeiramente a Tua imagem e a Tua semelhança. Nós queremos ter um coração segundo o Teu coração, Pai. Ah, Espírito Santo, obrigada. Obrigada por mais um dia, Pai. Obrigada pelo Senhor não desistir de nós. Obrigada por mais um domingo. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Abba Pai. O Senhor é o nosso Paizinho de amor. É o que nós te oramos e te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Rachel. Bom dia, Ieda. Bom dia, Tati Pimentel. Bom dia, Alcineide. Bom dia de A a Z para não esquecer de ninguém. De 0 a 100 para não esquecer de ninguém. Bom dia, Pastor Gene. Bom dia, Arlete Belo. Bom dia, Osana Marisa. Bom dia, Mônica Babini. Bom dia, como vocês estão? Bom dia, Maílza. Bom dia, Leila. Bom dia, Jobson. Bom dia, Rosa Oliveira. Bom dia, meu povo. Quero aproveitar enquanto eu vou dando bom dia para vocês. Bom dia, Dona Sônia. Bom dia, Lena. Bom dia, Lu. Enquanto eu vou dando bom dia para vocês, eu quero pedir para vocês compartilharem a live. Vamos compartilhar, meu povo? Clica nessa setinha que tem aí do seu lado direito e você pode compartilhar com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos. Compartilha com todo mundo, meu povo. Por quê? Porque ainda dá tempo de você compartilhar. Vai lá. Compartilha, 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 compartilha. Pega essa setinha aí, ó. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar e vai compartilhando. Gente, chegamos em mais um domingo. Meu povo, quem aí ama o domingo? Eu amo todos os dias, gente. Mas o domingo tem algo especial. Domingo é o primeiro dia da semana. Domingo é dia de ressurreição. Ai, meu povo. Domingo é bênção nas nossas vidas. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, compartilha aí. Compartilha aí que eu tô compartilhando daqui. Quero aproveitar. Deixa eu ver aqui. Se eu compartilhei com todo mundo. Aí, foi. Compartilhei. Prontinho. Vocês gostam do domingo também? Conta aí pra mim. Quero saber se vocês gostam do domingo também. Ai, meu povo. Vamos lá, vamos dar alguns nossos recados bem rapidinho. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube ainda, agora é a sua hora, é o seu momento. Tem um botãozinho vermelho aí escrito inscrever-se. É só você clicar nesse botão, se inscrever, clicar no sininho das notificações, dar o seu like, o seu joinha, compartilhar a live. E você pode também deixar os seus comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram. Você deixa o seu comentário e, inclusive, você pode deixar os seus pedidos de oração. Nós temos uma equipe de intercessão que ora, intercede, clama por todos os seus pedidos. Então, você pode deixar o seu pedido de oração para que a gente possa orar e clamar pela sua vida. Tem os selinhos aqui, ó. Tem um botão, tem uma faixinha aí escrito assim, ó. Acho que é adquirir selo ou comprar selo, alguma coisa assim. Você pode ser um abençoador do nosso ministério através desses selinhos. E todos os selos que vocês comprarem serão direcionados para a nossa conferência, ou para o nosso retiro da presença. A Conferência de Mulheres já passou. Para o nosso retiro da presença, que vai acontecer de 3 a 5 de fevereiro. É isso mesmo, anota aí. De 3 a 5 de fevereiro será o nosso retiro da presença aqui em São Paulo, tá bom? Você pode fazer a sua inscrição. O primeiro lote esgota no dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro esgota o primeiro lote. E você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. E nós vamos encerrar esse propósito aqui de 6 meses no retiro da presença. Patrícia, por que eu tenho que estar no retiro da presença? Porque o retiro da presença, você vai estar conectado com homens e mulheres, porque o retiro é para homens e para mulheres. Homens e mulheres que têm o mesmo propósito que você. Porque a Bíblia nos ensina que é no poder da unidade que Deus derrama bênçãos. Porque serão dias de Pentecostes, dias de busca, dias onde o Senhor
vai se revelar para você de uma maneira única e sobrenatural. Então esteja com a gente no Retiro da Presença. Quem esteve com a gente em 2022 sabe como foi o Retiro da Presença 2022. Foi uma benção. Inclusive eu quero perguntar, tem alguém aqui que estava no Retiro da Presença de 2022 agora? Escreve aí como foi o Retiro da Presença para você, para todo mundo ler aqui o comentário. Escreve aí como foi para você o Retiro da Presença 2022. Cadê, gente? Cadê o meu? Podcast Conhecendo Jesus, está disponível em todas as plataformas digitais. É só você jogar lá no Spotify, ou na Deezer, ou na Apple, ou na Google. Podcast Conhecendo Jesus. O tema dessa semana é uma benção. Conta aí, Francisca, para o pessoal como foi para você o Retiro da Presença 2022. Escreve aí, conta aí. Olha, a Cris está escrevendo aqui, ó. Nunca mais fui a mesma, todas as áreas da minha vida. Amém. Ó, a Rachel tá escrevendo, ó, foi uma bênção. A Évila foi uma bênção. Foi incrível, né? Foi lindo demais o Retiro da Presença, meu povo. Vai escrevendo aí. Então, o podcast são áudios de 12 a 13 minutinhos que tem temas incríveis que você vai conhecer mais sobre Jesus. Você vai ter mais proximidade, mais intimidade. Então, em nome de Jesus, se você não escutou ainda o podcast, escute, tá bom? Olha, Soraya, só bênção e as grandes revelações de Deus para a minha vida. Estava uma porção dobrada. Aê! Olha, o pastor Gene está dizendo, o Retiro da Presença da Bahia foi um divisor de águas. Verdade, pastor Gene. Teve também o Retiro da Bahia. Teve o Retiro da Presença da Bahia, verdade. Então, vamos lá. Simbora. Você já comprou o seu? Você já comprou o seu? Olha só. Devocional. Propósito 40 dias conhecendo Jesus. É um livro que é Jesus em cada página. Você vai conhecer um pouco mais sobre as virtudes e sobre o caráter de Jesus Cristo. Esse livro aqui é para você dar de presente. Não é um livro, é para você, lógico, e também para você dar de presente. Tá chegando o Natal. Natal fala do nascimento de Jesus. Só que muitas pessoas não conhecem Jesus de fato, de verdade. Então, você pode dar de presente de Natal, você pode comprar para você. Você pode conhecer um pouco mais sobre as virtudes de Jesus e ter o caráter de Jesus impresso em você. Você ser uma mulher ou um homem segundo o coração de Jesus. Então, ó, tá aqui, ó. Propósito. 40 dias conhecendo Jesus. Um livro que a sua vida nunca mais será a mesma. E de todas as pessoas que nós devemos conhecer, a principal delas é Jesus Cristo. Porque todas as outras podem te trair, podem te decepcionar, podem te roubar, podem te... enfim, pode te frustrar de alguma maneira. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a primeira pessoa que nós devemos conhecer, que nós devemos buscar, que nós devemos... seguir e que nós devemos ter como referência, como exemplo de vida, inclusive, tá bom? Então, ó, se você pode adquirir o seu, manda um direct pra mim. Você pode adquirir direto pelo direct e eu ainda envio para todo o Brasil e você pode pedir o seu autografado, inclusive, tá bom? Simbora, vamos pro nosso 4º dia de restauração? Bora? Hoje nós vamos pro nosso Hoje é 105, né, gente? 105 de 184. A reconstrução, dia 4. Prontinho. Eu quero que você... Vamos direto hoje para a Bíblia. Vamos direto para a Bíblia. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. A partir do versículo 6. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 6. Que diz assim, ó. Ai, gente, Deus tem uma palavra para mim e para você hoje. Deus é lindo. Esse período, Pai, gente... Desse livro de Neemias tem sido um período único, tem sido um período que Deus tem se revelado assim, de uma maneira extraordinária. E eu tenho certeza que nesse domingo
domingo de ressurreição, domingo de reconstrução, domingo de restauração, domingo de restituição, domingo de renovo, domingo de um novo tempo para a sua vida. Tá? Neemias capítulo 2, a partir do versículo 6. Lembrando que Neemias, vou ler o versículo 4 e o 5 rapidinho, só para você entender. No versículo 4, o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Por quê? Porque essa terra lá em Judá estava com os muros em ruínas e com as portas queimadas com fogo, destruídas com fogo. Então vamos no versículo 6. Neemias pediu ao rei para que o rei pudesse liberar Neemias e Neemias pudesse ir até a cidade de Judá para ele reconstruir os muros. Eu falei ontem com vocês sobre esse pedido de Neemias, porque o rei perguntou para Neemias: o que você quer pedir? Só que Neemias não respondeu de imediato. Neemias primeiro orou. E depois que Neemias orou, Neemias foi e pediu para ele, para Neemias, para que ele pudesse ser liberado, para que ele fosse reconstruir o muro. Então Neemias pediu algo para o rei, que era um trabalho. Era para ele sair da zona de conforto. Era para ele colocar a mão na massa. Não foi um pedido para ele ficar na zona de conforto, do jeito que ele estava, não. Foi o pedido de uma pessoa ousada, de uma pessoa obediente e de uma pessoa que não olha para o trabalho físico, para o trabalho braçal, para quanto tempo vai durar, para quanto de esforço vai ter que fazer. Não. Simplesmente é uma pessoa que decide fazer a vontade de Deus. E eu quero te perguntar uma coisa. Independente do tempo que o trabalho leve, independente do esforço que o trabalho tenha, você está disposta a, como Neemias, simplesmente fazer a vontade de Deus? A gente olha, né, para os grandes homens da Bíblia, como Moisés, como Davi, e a gente, Moisés tinha uma intimidade com Deus, Moisés era amigo de Deus, Moisés falava face a face com Deus, mas Moisés teve a missão, o chamado, o propósito de libertar o povo do Egito e passar 40 anos liderando esse povo no deserto. E aí, às vezes a gente quer ter a intimidade de Moisés, mas a gente não quer ter o compromisso, o desempenho e a disposição de Moisés. Você olha para Davi e você fala: o Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o melhor rei da história de Israel. Davi é um homem que tinha a presença de Deus, que carregava a presença de Deus. Mas você já parou para pensar o tamanho do desafio, o tamanho da disposição e da obediência que Davi teve que ter? Davi foi o melhor rei de Israel. Mas quantas guerras, quantas batalhas Davi teve que enfrentar? Quantas perseguições Davi teve que enfrentar? Porque a gente acha que a vida de Davi se resumiu em derrubar um gigante. Derrubar o gigante, matar o gigante foi a primeira coisa. Derrubar o gigante foi o primeiro desafio dele como rei. Mas você já percebeu quantas coisas Davi precisou fazer? Quanta perseguição, quanta batalha, quanto de trabalho, quanto de esforço, quanto de dedicação Davi teve? É muito bom falar de José, né? É muito bom falar que José era o governador do Egito. Mas, gente, José foi vendido pelos irmãos, foi jogado no poço, foi preso, foi perseguido pela mulher de Potifar, chegou na prisão, esqueceram dele. Olha quanta coisa José passou. É engraçado que assim, a gente quer o governo de José, mas a gente não quer o processo de José. A gente não quer a disposição de José. A gente não quer pagar o preço que José pagou. Então a minha pergunta para você hoje é: você olha para os grandes homens da Bíblia, você olha para Moisés, você olha para Davi, você olha para José e tantos outros homens da Bíblia. Mas a pergunta é: você está disposto a ter a disposição, a obediência e o trabalho que eles estiveram? Porque Deus, Ele dá o chamado, Ele dá o propósito conforme a disposição de cada um. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração no mais íntimo. Então Deus sabe
se a gente está disposto ou não. Deus sabe se a gente vai desistir de primeiro ou não. Deus sabe se na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, a gente vai desistir. Ei, Davi foi logo perseguido por Saul. Davi foi logo perseguido pelo rei daquela época. E Davi não desistiu. Davi não falou mal de Saul. Davi não matou Saul. Davi simplesmente confiou naquilo que Deus havia chamado. Então, ei, como Davi, como Neemias, como Abraão, como Isaac, como Jacó, existe um chamado para aqueles que estão dispostos, a independente do tempo, a independente do trabalho, a independente do esforço, que aqueles que simplesmente dizem assim, ó, eu quero obedecer à vontade de Deus. Eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida, independente do tempo, independente do trabalho, independente do esforço. Eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida. E eu pergunto para você, você está disposto a viver aquilo que Deus tem para sua vida? Independente do esforço, independente do tempo, independente do que você tenha que fazer, você está disposto a simplesmente obedecer a Deus? Porque foi isso que Neemias fez. Neemias orou. Gente, eu creio que não deve ter sido fácil para Neemias. Porque Neemias já sabe, Neemias, por mais que ele não soubesse o processo todo, o caminho todo, ele já tinha uma ideia do que era reconstruir os muros. Neemias já tinha uma ideia do que era realmente reconstruir os muros. E é lindo, gente. Presta atenção que agora eu quero falar uma coisa muito, muito, muito importante para você. Se você ler o livro de Neemias inteiro, que são só 13 capítulos, em nenhum momento você vai ver Neemias reclamando do projeto. Eita, agora, pastor Gene, o negócio vai estreitar pro nosso lado. Agora, Évila, o caldo vai, como é que fala? Vai estreitar pro nosso lado. Ei, muitas vezes a gente faz bem menos para Deus, mas a gente faz o quê? Reclamando, murmurando. Porque é muito difícil, porque tá pesado, porque tá isso, porque tá aquilo outro. Ei, os homens que são homens segundo o coração de Deus, homens que estão dispostos a pagar o preço necessário, você nunca vai ver esses homens reclamando, porque eles confiam no Senhor. O caldo vai engrossar, né? O caldo vai estreitar, foi ótimo. O caldo vai engrossar, é isso aí, Osana, obrigada. O caldo vai engrossar, a situação agora vai estreitar, porque às vezes você até está disposto a fazer algo para Deus, mas é reclamando, é murmurando. Ei, o que você tem feito para Deus? É murmurando, é reclamando ou é em amor? Ou é com todo o amor do seu coração, toda a alegria do seu coração, toda a satisfação do seu coração? Porque eu acredito que uma vez que você decide fazer para Deus, se você fizer para Deus reclamando, esquece. Esquece. Você vê, lógico, eu venho aqui, eu falo para vocês que muitas vezes eu tô cansada, muitas vezes para mim lógico, é desafiador estar aqui, mas você não vê eu reclamando. Você não vê eu murmurando, céus, vida. Não, gente. Todos os dias eu entro aqui com muita alegria, com muita satisfação no meu coração, porque eu sei que Deus, quando promete, garante. Então anota isso, que isso é uma chave. Eu não tenho que reclamar quando Deus me chama. Eu tenho que me alegrar, porque Neemias, e você vai ler aqui no capítulo 8, você vai ver no livro inteiro aqui, que uma das características de Neemias era a alegria. Neemias, quando o povo começou a chorar, quando o povo começou a chorar muito, Neemias falou assim, epa, para aí. A gente vai ler aqui, quando a gente for caminhando lá no capítulo 8, você vai ver que Neemias fala assim, ei, não vamos chorar não, vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias falou assim, ei, vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então não é só apenas sobre aceitar o chamado, não é apenas sobre se oferecer para reconstruir os muros, mas é fazer isso em obediência e em alegria. Então, ei, quando nós aceitamos dizer sim para Deus, quando nós estamos disponíveis para Deus, nós precisamos fazer tudo com alegria. O versículo 6 diz assim,
Então, o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Olha só, o rei, ele permitiu Neemias ir, mas ele marcou um prazo. A Bíblia é clara aqui no versículo 6, quando diz assim, ó: marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. O versículo 7 diz assim: a seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Uau! Gente, quando eu estava lendo isso aqui, a seguir, acrescentei. Escreve aí para mim. Acrescentar. Escreve. Acrescentar. Mas também escreve aí antecipar. Escreve aí acrescentar e antecipar. Escreve aí. Acrescentar e antecipar. Gente, isso aqui eu fiquei refletindo sobre como Neemias, ele teve uma estratégia direta vinda do céu. Neemias podia simplesmente ter ficado muito animado, muito contente com o rei ter liberado ele e simplesmente ter partido. Só que quando ele chegasse no Trans-Eufrates, ele não ia conseguir passar. Quando Deus te dá uma missão, ele também te dá a estratégia. Deus, uma das coisas que eu tenho aprendido no livro de Neemias, gente, é sobre estratégia. Neemias falou assim, ó: a seguir acrescentei. Neemias não ficou apenas com a liberação do rei. Ele acrescentou: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Ei, Neemias sabia que ele ia precisar passar por governadores no Trans-Eufrates. Então, ele precisava o quê? Estar com as cartas do rei que liberassem a passagem dele. Então, Neemias se antecipou. Ele falou assim, olha, existe um problema e eu já vou me antecipar esse problema e eu já vou ter a solução desse problema. A estratégia de Neemias foi pedir. O rei não ofereceu cartas a Neemias. O rei não ofereceu cartas a Neemias. O rei simplesmente liberou Neemias para que Neemias fosse. Mas ei, além do rei ter deixado Neemias partir, Neemias se antecipou. Neemias, ele acrescentou. Por quê? Porque quando Deus te chama, ele também te dá a estratégia. E talvez você está aqui nessa manhã e você não sabe por que a sua vida não anda. Por que quando você chega diante dos governadores você não tem cartas? Porque você está esquecendo de pedir para Deus a estratégia. Anota isso aí. Eu preciso pedir estratégias para Deus. Deus é um Deus de estratégias. Se você ler na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver todas as estratégias. Estratégia de Deus na criação. Você vai ver a organização de Deus em criar a luz no primeiro dia, de criar do que ele criou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Gente, até Deus ter criado o homem no sexto dia foi uma estratégia. Eu sempre brinco, gente, que Deus criou o homem no sexto dia porque Deus não queria a opinião do homem na criação. Porque se Deus quisesse a opinião do homem na criação, Deus teria criado o homem no primeiro dia. Mas não, Deus criou tudo, Deus criou todos os recursos, para depois, no final, ele criar o homem no sexto dia. Deus criar o homem no sexto dia foi uma estratégia. Deus descansar no sétimo dia foi uma estratégia. Deus é um Deus de estratégias. E nós precisamos usar as estratégias do céu e não as nossas estratégias. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas com as nossas estratégias. Talvez você tá aí, ó, e pro seu filho, para ganhar o seu filho para Jesus, para ganhar o seu marido para Jesus, você precisa pedir para Deus uma estratégia.
Fala, Senhor, me dá uma estratégia nisso aqui, ó. Me dá uma estratégia em como trabalhar, me dá uma estratégia em como ganhar dinheiro, me dá uma estratégia em como ser uma boa mãe, me dá uma estratégia para que eu seja uma boa filha, me dá uma estratégia para que eu possa obedecer. Deus é um Deus de estratégias. Aí, ó, o versículo 8 diz assim, presta atenção. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Eita Deus! Olha só, Neemias, ele se antecipou. Ele não foi como um bobo da corte. Ele não foi com o peito aberto. Ele não foi porque assim, eu sempre falo que motivado morre afogado. Motivado, ele morre afogado por quê? Porque ele pula na piscina e ele morre afogado. Ele não sabe nadar e ele morre afogado. Neemias, ele pediu para o rei para que ele fosse até Jerusalém, até Judá, para construir os muros. Mas ele se preocupou em analisar, em sentar, em pedir uma estratégia para Deus do que ele iria precisar até ele chegar em Jerusalém. Então ele pediu cartas para os governadores do Transeufrate, mas ele também pediu, gente, cartas para Asaf, o guarda da floresta do rei. Por quê? Porque para que ele fornecesse madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que ele fosse ocupar. Ai, gente, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, Neemias era um estrategista. Neemias não era o bobo da corte. Não foi à toa que Deus escolheu Neemias para reconstruir os muros. Será que você pediria para Deus, para ir, você oraria a Deus quando o rei te pediu? Você pediria para o rei para você sair da sua zona de conforto e reconstruir muros que estavam em ruínas? Mas mais do que isso, montar a estratégia, se antecipar a estratégia de tudo aquilo que ele precisaria até chegar lá. Ele pediu as madeiras, ele pediu a carta para Asaf, o rei, o guarda da floresta, e ele já detalhou. Olha só, ele detalhou para que ele precisava dessa carta e o que ele iria pedir ao guarda da floresta. Ele falou assim, ó, vou pedir madeira. Mas vou pedir madeira para quê? Vou pedir madeira para a porta que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu vou morar. Ele pediu as madeiras até para a residência que ele ia morar. Aí no versículo, aí continua assim, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, olha só, aí aqui Neemias reconhece o quê? A bondosa mão de Deus sobre ele. Ai, gente, Neemias, ele não pegou para ele a glória, a honra, o louvor. Ele não colocou nele a glória de ele ter conquistado nada. E ele diz assim, ó, visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Será que você pode, como Neemias, reconhecer a bondosa mão do Senhor sobre você? Escreve aí. A bondosa mão de Deus está sobre mim. A bondosa mão de Deus está sobre mim. Neemias, além de tudo, ele reconhecia que a glória, que o favor, que nada do que ele estava conseguindo com o rei era por causa dele. Não, mas é porque a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Quando você reconhece que a bondosa mão de Deus está sobre você, você fala assim, Senhor, eu reconheço que não sou eu que estou fazendo nada. Eu reconheço que nada tem a ver comigo, mas tudo tem a ver com o Senhor. Ele falou assim, ó, eu reconheço que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim. A bondosa mão do Senhor está sobre a minha vida. A bondosa mão do Senhor está sobre a sua vida. E você precisa, como Neemias, reconhecer isso. Vamos lá no capítulo 9, no versículo 9 diz assim, com isso, fui aos governadores do Transeufrate e lhes entreguei as cartas do rei.
Olha só. Com isso, fui. Aí Neemias, ele já tá o quê? O versículo 9 já fala da ação de Neemias. Porque Neemias ia lá e pedia as coisas pro rei. Neemias pedia as cartas, tá? Agora faltava o quê? Faltava Neemias entrar em ação verdadeiramente e partir para a obra grandiosa que Deus havia entregue a ele. Então, no versículo 9 diz assim: com isso, fui aos governadores dos Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavalheiros que o rei enviou comigo. Ai, gente, Deus é bonitinho demais. Deus é bonitinho demais. Deixa eu te dizer uma coisa. O rei, ele viu em Neemias um homem com um coração tão disponível para obedecer a Deus. Um homem que tinha estratégias do alto. Um homem que não saiu por aí fazendo de qualquer jeito. Um homem que estava disposto a parar, a detalhar, a planejar o seu projeto, a ver aquilo que Deus precisava, a ver como que ele ia fazer da melhor forma possível. Gente, o versículo 9 diz assim, ó. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavalheiros que o rei enviou comigo. Escreve aí. Deus sempre transborda. Escreve isso. Deus sempre transborda. Olha só. Neemias aceitou o convite de Deus. Neemias ouviu as estratégias de Deus. Falou com o governador com medo, mas ele falou com o governador. Ele falou com o rei. Ele pediu para o rei. Ele pediu as cartas. Mas olha só. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavalheiros que o rei enviou comigo. A Bíblia não diz que Neemias pediu a escolta, que Neemias pediu os cavaleiros, não. Neemias não pediu os cavaleiros. Neemias não pediu a escolta do exército. Mas quando você está disposto a obedecer, Deus te dá além daquilo que você pediu. Deus te dá além daquilo que você pediu. Ele não te dá o que você pediu, ele te dá o que você precisa. E é lindo, gente, ver aqui, ó, que além de Neemias ter o apoio do rei, o aval do rei, a bênção do rei, o selo do rei, além dele ter as cartas do rei para que ele entregasse em cada governador. Imagina, gente, Neemias chegando nos governadores com a carta do rei e ainda com o exército, com uma escolta do exército e de cavalheiros que o rei enviou. Fala para mim. Uma coisa era Neemias chegar com a carta do rei. Outra coisa era, imagina, visualiza a cena. Uma coisa era Neemias chegar apenas com uma carta do rei, ele e uma carta. Outra coisa foi Neemias chegar com a carta do rei e com uma escolta do exército e de cavaleiros que o rei enviou junto com ele. Ei, olha bem para mim. Quando Deus te envia para um projeto, ele não vai te enviar sozinho. Junto ele vai mandar uma escolta. Junto ele vai mandar um batalhão de anjos. Porque Deus é aquele que vai à frente, abrindo caminho, tirando os espinhos, quebrando as correntes. Deus, ele nunca vai te mandar sozinho para um projeto que é dele. Gente, na hora que eu li isso aqui, meu coração transbordou. Ei, olha para mim. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, faça. Se antecipe. Sabe por quê? Porque junto com aquilo que ele mandou, ele vai mandar uma escolta, ele vai mandar um batalhão, ele vai mandar um exército de anjos, ele vai mandar anjos com espada desembanhada de fogo para ir à frente, para ir te protegendo, para ir te guardando, para ir te dando credibilidade, para ir te dando estratégia, para te dar unção, para te dar autoridade, para te dar tudo aquilo que você precisa, para te dar tudo aquilo que você necessita. Ai, gente, olha isso. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavalheiros que o rei enviou comigo.
Será que você pode escrever isso? O Senhor envia. O Senhor envia uma escolta de anjos para me guardar e para me proteger. Será que você pode escrever isso? O Senhor me envia, o Senhor envia uma escolta de anjos, para me proteger e para me guardar. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. A partir de hoje, gente, cada desafio, cada igreja, cada ministração, eu vou fechar os meus olhos e vou visualizar. Existe uma escolta, existe um exército de anjos aqui. Existe um batalhão de anjos, cavaleiros. Existe anjos com espada desembanhadas de fogo aqui, que vão na frente, abrindo caminhos, quebrando os espinhos, quebrando as correntes. Existe um batalhão, uma escolta do exército do Senhor. Ei, olha aqui para mim. O exército do rei acompanhou Neemias. O exército do rei acompanhou Neemias. Escreve isso aí. O exército do rei me acompanha. O exército do rei está comigo. O exército do rei está comigo. Ele me acompanha, ele me protege, ele me guarda. E é por isso que a Bíblia diz 365 vezes: não temas, eu sou contigo. A Bíblia diz: não temas, eu sou contigo. Olha só. O versículo 10 diz assim: Sambalate, o Erodita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Eita Deus! Vamos lá? Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Ei, Sambalate e Tobias aqui, eles aparecem hoje na nossa vida, eles estão aqui para nos mostrar quando a gente decide fazer o bem para alguém, quando a gente decide fazer algo para alguém, algo para o mundo, quando a gente decide obedecer a Deus, Satanás sempre vai se levantar. Satanás sempre vai se levantar. É incrível como tá indo tudo bem. Tá indo tudo maravilhoso aqui, ó. Neemias falou com o rei liberou Neemias se antecipou, teve uma estratégia, pediu as cartas, daí o rei mandou junto com Neemias uma escolta de soldados para acompanhá-lo, para protegê-lo. Mas aí a Bíblia diz: ei, Sambalate, o Eronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram irritados. Olha aqui para mim. O inferno vai se irritar com a sua obediência. O inferno vai se irritar com a sua obediência. Satanás vai se irritar com a sua obediência. Ei, se você não está irritando o inferno, se você não está irritando os demônios, alguma coisa está errada. Porque quando você decide fazer a vontade de Deus, quando você decide caminhar na obediência, Satanás vai querer se levantar. Satanás vai querer se levantar para ir contra, para tirar a tua paz, para tirar o teu foco, para tirar o teu sossego, para fazer você desviar, para fazer você desobedecer. Mas eu vou encerrar aqui com vocês. Vou encerrar aqui no versículo 10. Ei, quando os Sambalates e os Tobias da sua vida se irritarem, descansa o teu coração no Senhor. Lembra, ei, você não vai focar em Sambalate e Tobias. Não, você não vai focar naqueles que se irritam, mas você vai focar no plano de Deus, no poder de Deus que está com você. Não é sobre você focar em Sambalate e Tobias, mas é sobre você focar no propósito. É você focar no projeto. É você focar naquilo que Deus te chamou. Você vai irritar um aqui, vai irritar um ali, vai irritar um acolá, mas o segredo é foca no projeto que Deus te chamou. Porque quem prometeu garante. Quando ele promete, ele te dá estratégia, ele te dá a carta, ele te dá o exército, ele te dá a escolta, ele te dá sabedoria, ele te dá inteligência. E Deus é um Deus que não manda você sozinho para fazer as coisas. Ele vai junto com você.
Deus é um pai tão lindo, Deus é um pai tão amoroso, que Deus não manda você ir para a guerra e fica no trono dele. Deus diz assim, eu vou estar com você. O Espírito Santo é, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Deus não é um Deus que manda você para batalha, que manda você para guerra sozinho, para você morrer, para você se estrumbicar, não. Deus, ele está junto com você na batalha. Será que você pode escrever isso? Deus está comigo nos projetos, Deus está comigo nas batalhas, Deus vai à frente. Deus é aquele que está junto com você o tempo todo. Então, quando os Sanbalates e os Tobias começarem a se irritarem, começarem a se opor, começarem a gritar, começarem a questionar, só continua focado no projeto. Não perde tempo com os Sanbalates e com os Tobias. Simplesmente continua. Você vai ver aqui, a gente vai falar amanhã, sobre os próximos passos de Neemias quando ele chegou em Judá. E você vai ver que Neemias, ele não parou, ele não se intimidou com a irritação ou com o levante de Sanbalate e Tobias. Não, gente. Sanbalate e Tobias se irritaram? Problema deles. É problema de Sanbalate e Tobias que eles se irritaram. O inferno se irritou? Problema é do inferno que se irritou. Você tem um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Não é isso? O desespero me tomar, tá? Então, assim, não deixa com que as irritações, não deixa com que os problemas, não deixa com que as lutas sejam maiores do que o poder de Deus. Porque nenhuma luta, nenhum levante de Satanás vai ser maior do que o poder de Deus. O poder de Deus é superior a tudo e a todos. Então, olha para Deus, permanece nele, olha para ele e segue em frente. Amém? Eu vou passar para vocês hoje esse louvor. Esse louvor, todavia me alegrarei, do Samuel Messias. Vamos orar? Que hoje seja um dia, presta atenção, que hoje seja um dia que você vai entender que quando Deus te dá o projeto, Ele te dá a estratégia. Quando Deus te dá o projeto, Ele te dá a estratégia. Hoje você vai entender, hoje é domingo, dia de ressurreição. Presta atenção. Deus te dá a estratégia, te dá tudo que você... Deus te dá o que você precisa e Ele ainda te dá além. Além do que você precisa. Deus te dá além. Deus te dá... Ele é perfeito. Ele vai à frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele manda a escolta, ele manda o exército. Ele tá com você. Ele tá junto com você na batalha. Ele tá junto com você no propósito. Ele tá junto com você no projeto. Agora hoje, eu quero que você grave isso no teu coração. Se você tem um projeto e você não tem a estratégia, hoje é dia de você pedir a estratégia para Deus. Pede uma estratégia para Deus. Fala, Senhor, o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. Me dá uma estratégia. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a continuar. Me ajuda a não parar com as pessoas que se irritam. Porque Sanbalate e Tobias se irritaram. Mas Neemias tinha tanta convicção. Neemias tinha tanta certeza. Neemias tinha estratégia. Neemias tinha um projeto. Neemias sabia para que Deus tinha o chamado. Então pede para Deus hoje, para que Deus revele para você as estratégias para que você possa realizar aquilo que Ele te chamou. Amém? É isso mesmo, Fabi. Ele nunca te deixa só. Vamos tirar um print? Tiraram? Ei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu viajo hoje. Eu vou para o interior de Minas Gerais. Eu vou ministrar num acampamento de jovens da Igreja Ser, da Bispa Thalita. Então, da Bispa Thalita Córdoba. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, orem por mim, intercedam por mim. Eu viajo hoje, ministro amanhã. Acho que amanhã pela manhã, ou amanhã pela manhã, ou amanhã à tarde. Eu viajo hoje, ministro amanhã. Então, por favor, orem por mim, tá bom? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela riqueza de detalhes desse livro de Neemias. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de termos a Bíblia. Te agradecemos, Pai, porque esse livro é a fonte de águas vivas. Te agradecemos porque a Bíblia, Pai, é a palavra do próprio Deus, é a palavra do Senhor falando conosco. É a palavra do próprio Jesus falando conosco. Te agradecemos, Pai, porque
O Senhor é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Te agradecemos, Pai, porque até o teu amor o Senhor demonstra nas nossas vidas, através da Bíblia. Pai, que todas as pessoas que estão aqui hoje, que têm um projeto, que têm um propósito, saibam que o Senhor vai à frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E que hoje, Pai, seja um dia que o Senhor vai dar estratégias para reconstruirmos. Pai, que nesses próximos dias, Paizinho, que faltam, nesses próximos 48 dias que faltam, para a gente reconstruir os muros, Pai, da nossa vida. Os muros, Pai, muitas vezes da nossa vida sentimental, profissional, espiritual, financeira. Que o Senhor nos dê a estratégia, Pai. Senhor, nos dá estratégia, nos ajuda, Pai, a nos anteciparmos aos problemas, nos ajuda, Pai, a solicitarmos aquilo, Pai, que nós vamos precisar, nos ajuda, Senhor, a ter as cartas, Pai, do rei, nos ajuda, Senhor, a também pedir a madeira, a também, Pai, pedir aquilo que nós vamos precisar. E, Pai, nos ajuda a confiar no Senhor, que o Senhor é aquele que manda a escolta do exército, o Senhor é aquele que manda os cavalheiros, o Senhor é aquele que manda uma legião de anjos com espada desembainhadas de fogo ao nosso redor para nos proteger, para nos guiar, para nos salvar. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por nos mostrar que Sanbalates e Tobias vão se levantar, mas que o Senhor é aquele que permanece conosco. E maior é o poder do Senhor, maior é a presença do Senhor do que qualquer irritação e do que qualquer levante de Sanbalate e Tobias. Pai, que a gente não deixe que nenhuma luta nos mate, que nenhuma luta nos desanime, mas que a gente possa, Pai, perseverar e permanecer buscando no Senhor, ouvindo ao Senhor e cumprindo o chamado e o propósito que o Senhor nos chamou nessa terra. Pai, nos dá estratégias certas, Pai. Nos dá as estratégias certas para que a gente possa viver o teu projeto e o teu chamado aqui na terra. Para assim como Neemias, Pai, que foi bem sucedido na reconstrução dos muros, que nós também, Pai, possamos ser bem sucedidos na reconstrução de tudo que o Senhor quer reconstruir nas nossas vidas. É o que nós te oramos, Pai, e te agradecemos. Pai, nos dá um domingo de vitórias, um domingo de bênçãos, um domingo cheio da tua presença, um domingo cheio do teu favor, um domingo cheio da tua misericórdia, um domingo onde a gente possa ver a boa mão do Senhor agindo sobre nós, Pai. É o que nós te oramos, te agradecemos e te pedimos, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Beijo, amo vocês. Até amanhã, às 3 horas da manhã. Esteja aqui você e a sua dupla, viu? Em nome de Jesus. Tchau, tchau.